Olá, bem-vindo ao canal da Mulher que Ama Livros e hoje venho falar sobre Sobreviventes, a tal como prometi lá nas minhas redes sociais. Eu terminei e então estou aqui para gravar um vídeo de opinião sobre ele. Então, este é o nosso escritor, ele é sueco e o livro foi traduzido pelo escritor português João Reis e o meu está especialmente autografado. Eu recebi um e-mail a dizer: vais receber um livro que eu acho que vais gostar muito, é muito especial. Gostaríamos de que lesse e partilhasse a tua opinião. E eu, ok, que livro será? Quando eu olho para esta capa, fiquei apaixonada. Depois fui ler assim um bocadinho da história, ok, tal, sim senhor, acho que vou gostar. Mas depois, quando começo a ler e me começo a envolver com este livro foi o primeiro que me fez emocionar, chorar, chorar mesmo. Acho que foi o primeiro este ano. Eu não quero estar a mentir, mas tenho quase certeza que foi o primeiro a fazer-me chorar. Isso diz muito como o escritor consegue passar as emoções e nós conseguimos estar na pele da personagem. Para além disso, o tema também é muito tocante, não é? Eu falo sobre família e eu venho de uma família grande, portanto sou a mais velha de 4 irmãos e fala nesta questão da ligação entre irmãos e também sobre a infância. Nós temos aqui, imaginem, 3 irmãos e nós sabemos que eles vão regressar a uma casa onde eles foram muito felizes, onde eles tiveram e passaram muita parte da sua infância em conjunto. Eles levam as cinzas do corpo da sua mãe. E eles já são mais velhos e então esta história começa com a ideia do escritor, porque recebe, imaginem, a ideia nasce assim, pelo menos é aqui que ele explica isso no final, acho que é no final que ele explica, não, é noutra cartinha, é numa carta. Bem, mas ele explica que esta ideia nasce num dia em que janta com os irmãos e os próprios irmãos e depois faz uma pergunta e ele diz que já não namora com aquela mulher, ela namora com outro e ele fica, mas a partir de quando é que nós deixamos de ser chegados, íntimos, para nos deixarmos de conhecer ou de partilhar as vivências, as memórias, os pequenos pormenores da vida, não é? Nós, quando somos pequenos e temos irmãos, nós temos tendência a partilhar, a contar os maiores segredos, a viver a infância, os primeiros amores e depois, quando crescemos, as coisas já não são assim, cada um segue o seu caminho, parecem muitas vezes desconhecidos, não é? Desconhecidos e são familiares e isso às vezes, pronto. Então só essas coisas mexeram muito comigo, porque eu também me dei a pensar em relação à minha relação com os meus irmãos, com as minhas familiares e nestas memórias que nós vamos guardando em potinhos e depois as coisas não são assim. Pronto, as coisas mudam, nós crescemos e o que eu acho mais interessante também neste livro é que nós ficamos a perceber, eu já tinha noção, mas todos os irmãos têm uma perspectiva diferente em relação ao pai, à mãe e àquilo que viveram e tiveram todos a viver nas mesmas circunstâncias, não é? No mesmo lugar, foram criados pelos mesmos, as pessoas, e depois têm ideias tão diferentes, porque também têm personalidades muito diferentes. Este livro dá que pensar. Não esperem uma grande ação nesta história, até porque a história intercala-se entre o passado e o presente e é difícil às vezes e podemos nos sentir perdidos. Para quem não gosta destas alterações, até porque não há aqui elementos nenhuns no capítulo que me diga estás aqui ou estás acolá, tens que perceber no texto e eu gosto de livros difíceis que me dificultem a vida, que me façam crescer enquanto leitora e são estes livros que eu prefiro. Livros que não são, não é, simples, são mais... tem que ser... Pronto, eu gostei muito disso. Aliás, se estivermos atentos, nós conseguimos perceber o que é que distingue os capítulos. E não posso dizer mais nada. Não posso, ok? Mas dá para perceber. E claro que no início podemos nos sentir perdidos, mas depois entramos na história e isto entra num ritmo.
Quer dizer, não é num ritmo muito acelerado, porque a história é contada com pormenores, com momentos muito tocantes, com vivências. Sentimos-nos no meio da natureza, a correr entre os campos, a saltar o rio, a pular as pedras, a fazer cabanas, a esconder-nos e a receber castigos dos nossos pais. Este livro fez-me voltar ali ao meu passado e tocou-me muito. E imaginem, crianças pequenas a receber notícias duras, não é? Do desaparecimento dos seus pais, do fim de vida dos pais. Fez-me pensar assim, um dia eu não vou estar aqui, para os meus filhos. E eu não quero isso. Porque é que a vida, porque é que nós somos eternos, não é? E saber que os meus filhos me vão ver desaparecer e eu vou deixar de estar na vida deles. Falar sobre isto, eu tenho assim o coração, não, é uma lagrimazinha. E foi isso mesmo que me emocionou. Foi estar na pele destes meninos a receber a notícia da morte de um pai, de uma mãe, e porque nós à partida já sabemos isso, não é spoiler. E que eles já são adultos e nós sabemos que eles estão sozinhos, não logo nas primeiras páginas. E pensar, enquanto mãe, que também tenho os meus filhos e que a vida termina, não é? Ai, meu Deus, uma pessoa depois de ser mãe parece que chora por tudo, mas enfim, velhos traumas vão à superfície, como diz aqui, e as coisas, eles começam a recordar assim vários fragmentos e começam a discutir por tudo e por nada. Parece aquelas reuniões de famílias, não é? De irmãos, que cada um tem a sua verdade, Que livro tão bonito e tocante. Mas como disse, não esperem assim aquele livro cheio de peripécias, não, um livro para tocar o coração, um livro para refletir, pensar, mexer com os nossos sentidos e emoções, e depois é escrito de uma forma muito, muito, muito bonita, muito bonita. Eu, aqui 2 momentos em que chorei, eu reli e é tão... É de uma sensibilidade escrita dele incrível. Nós somos transportados para o coraçãozinho daquelas crianças. E quem perdeu um pai ou uma mãe vai adorar este livro. Vai adorar e vai sentir-se muito desamparado também. E acho que os pais, todos os pais e todas as mães vão sentir assim o coração muito pequenino a ler este livro. Um livro que eu recomendo, gostei muito, 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 muito. E espero que seja um sucesso dia 22 nas livrarias. E é isto. Um beijinho. Até o próximo vídeo.